Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de biologia. Hoje vamos falar sobre flores. Então, o que são as flores? Então, as flores são um conjunto de folhas modificadas que possui função de reprodução ou proteção. Vocês sabiam disso? Que as flores, elas são, na verdade, folhas modificadas? Então, elas são estruturas características das angiospermas, assim como dos frutos. Então, as flores elas podem ser encontradas solitárias ou reunidas em alguns grupos denominado inflorescência. Então, os principais componentes de uma flor, são cálice e corona, e o estame e o carpelo. As flores elas vão possuir esses quatro componentes. Quando a flor possui esses quatro componentes, elas são tidas como flores completas. Em alguns casos, pode haver que a flor ela não possua esses quatro componentes, então elas são chamadas de flores incompletas. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o cálice e a corona. Então, a corona, ela é um conjunto de pétalas de uma flor, ao passo que o cálice é o conjunto de sépalas, ou seja, a corona são as pétalas da flor e as sépalas são o conjunto, e o cálice é o conjunto de sépalas. Vocês podem observar na imagem que as pétalas, aquelas bonitas, aquelas coloridas, são as pétalas. E aquela partezinha embaixo, assim, daquela flor bonita, que normalmente são verdes, as sépalas. Então ambas, ambas são flores modificadas que têm função de proteção, o cálice e a corona. Na maioria das plantas, as sépalas são verdes e relativamente espessas. Já as pétalas, que são mais finas, elas exibem cores vibrantes, normalmente um rosa, um vermelho, azul, amarelo. E ela tem aspecto mais vistoso, que chama mais atenção. Já as sépalas, elas são mais verdinhas, mais discretas. E as características morfológicas das sépalas e pétalas são importantes para a atração de agentes polinizadores. Quem são esses agentes polinizadores? Por exemplo, as abelhas. Caso não seja possível, caso não seja possível a distinção entre essas duas estruturas, por exemplo, elas possuem a mesma cor e por algum motivo morfológico elas não é possível identificar o que é sépala e o que é pétala, ela passa a se chamar tépalas. Vamos conhecer agora o que são estames e os carpelos. Os estames e os carpelos, elas são flores ou folhas modificadas e especializadas na produção de estruturas reprodutivas masculinas e femininas. Nos estames, coletivamente conhecidos como antroceu, ou seja, os estames são conhecidos como antroceu. E o que é o antroceu? O que significa antroceu? Significa casa do homem. É onde são sintetizados os grãos de pólen. Já a parte da flor que exibem dois ou mais estames, porém em algumas espécies apresentam apenas um estame. Em geral, os estames são constituídos por filamentos delgados chamados filete, o qual possui uma extremidade na região dilatada, denominada antera. Recapitulando,
Os estames são conhecidos como antroceu, que sintetizam os grãos de pólen. Os antroceus, ou seja, os estames, conhecidos como antroceu, por sua vez, possuem filetes, que por sua vez possuem anteras. Vocês podem estar acompanhando na imagem um carpelo. Já os carpelos, eles são estruturas das flores que originam os óvulos, que que é denominado, né, que é denominado gineceu. E o que significa gineceu? É a casa da mulher. Ou seja, antroceu, casa do homem, gineceu, casa da mulher. Eles são folhas modificadas e podem estar separados ou em parte ou na totalidade. As flores, elas contêm um ou mais carpelo, que podem formar uma estrutura denominada pestilo. E cada pestilo possui 3 partes, que é o estigma, a qual recebe o pólen, o estilete na parte intermediária, no qual o tubo polínico cresce, e o ovário, na qual contém os óvulos, e dentro destes o gameto feminino, que é a osfera. Ou seja, o carpelo, que é denominado gineceu, que é a casa da mulher, e no gineceu, recapitulando, os carpelos formam uma estrutura chamada pestilos, que os pestilos possuem 3 partes: a estigma, o estilete e o ovário, que possui os óvulos, que o óvulo é o gameto feminino chamado osfera, ou seja, estame, antera e filete, carpelo, estigma, estilete e ovário. Vamos agora falar sobre a sexualidade da flor. Sim, porque há flores masculinas e flores femininas. Quando a flor ela possui tanto gineceu como antroceu, essas flores elas são denominadas monóclinas, que são hermafroditas ou bissexuais, ou seja, elas possuem os 2 sexos. Já que é o tipo mais comum, são as flores chamadas díclinas, que são unissexuadas, ou seja, possuem apenas um sexo. Ou elas são masculinas ou elas são femininas, ou seja, quando a flor ela é díclina, unissexuada masculina, ela vai possuir somente antroceu, que é tipo essas anteninhas, tá? Essas anteninhas é o antroceu. Já quando a flor ela é díclina, unissexuada feminina, ela vai possuir apenas o gineceu, que é esse jarrinho, que nesse jarrinho possui os ovários, tá bom? Então, vamos recapitular quanto à morfologia da flor. A flor, né, ela possui verticilos florais. O que são verticilos? São os órgãos florais. Então, há verticilos de proteção, como já dissemos no início da aula. Esses verticilos de proteção são quem? São o cálice, que são as sépalas, e a corola, que são as pétalas. Já os verticilos de reprodução são o antroceu, estame, e os gineceus, carpelos. Os estames, por sua vez, eles vão possuir antera e filete. E o carpelo, por sua vez, vão possuir estigma, estilete e ovário, no qual o ovário vai possuir o óvulo, que é o gameta feminino, que possui a osfera, no caso, se chama osfera. O receptáculo é a estrutura que vai se fixar, certo? Onde vai fixar todos os órgãos florais. Já o perticilo é ali a estrutura em que vai dar sustentação à flor e também conduzir a seiva para a flor. Obrigada, bons estudos a todos.
Espero que tenham gostado.